tarde a todos. Vamos retomar os trabalhos com o painel 3, Contrafação de Patentes, a doutrina dos equivalentes. Chamo para compor a mesa o coordenador, Dr. Henrique Stoia Embaçaí de Mello, de Daniman Simpson Advogados, moderador, Dr. Clóvis Silveira, de CIS Interpatents, e os palestrantes, Jacques Labruni, de Guzmão e Labruni Propriedade Intelectual, e Dr. Pedro Marcos Nunes Barbosa, de Denis Barbosa, Borges Barbosa, Advogados. Eu, como coordenador, eu vou apenas apresentar aqui o Dr. Clóvis, que é o moderador, e ele, na sequência, vai fazer a apresentação dos palestrantes. O Dr. Clóvis é engenheiro, formado pela Escola Politécnica da USP, onde também foi professor de ciência computacional. Cursou Física e Matemática na Faculdade de Filosofia da USP. Tem mestrado em Administração de Empresas pela FGV. Ele é consultor, perito e assistente técnico especializado em propriedade industrial, engenharia, software e avaliação econômica de intangíveis. Ele é sócio-diretor da CS Interpatents, agente de propriedade industrial, autor de artigos e publicações sobre IPI. Coautor dos livros Propriedade Intelectual no Direito Empresarial e Propriedade Intelectual no Terceiro Milênio. Autor do livro recém-lançado Os Intangíveis na Propriedade Intelectual, Lei e Doutrina Aplicada, o livro à venda aqui fora. Ele é palestrante e professor convidado de cursos na área de PI, presidente da Associação Paulista, a ASP, entre os anos de 2005 e 2009, membro da BPI, da ABAP e do IBPI, membro do Conselho Consultivo da ASP, membro da FICP, árbitro do CASD-ND, do Centro de Solução de Disputas e Propriedade Intelectual da BPI. Clóvis, por favor. Muito obrigado, Henrique. Nós estamos falando fora... um minuto, ajustar aqui. Estamos conversando lá fora. Nós implantamos na ASP já há alguns anos o papel do coordenador, além do moderador, não é? Isso foi muito bom para organizar os painéis. E, de fato, o moderador vai fazer a moderação e o coordenador, junto com o moderador, na verdade, organizou o painel. Fizemos os convites aos palestrantes, estudamos os assuntos, definimos o que fazer, em que ordem fazer e etc. Eu queria começar, fiz aqui umas pequenas anotações. Nós vamos organizar esse trabalho em 5 minutos, mais ou menos, para eu falar alguma coisinha, e depois os palestrantes vão ter meia hora cada um, e depois meia hora para as questões que devem ser levantadas pela plateia. Mas a primeira coisa que eu queria dizer é que esse nosso 19º, aliás, eu havia observado ontem, que não está escrito ali, mas é o 19º Congresso Internacional de Propriedade Intelectual. Esse é o nome do congresso, é o 19º Congresso Internacional. Esses congressos são feitos desde há muito tempo. Este painel que vamos fazer agora é um painel que se encontra no mundo real, porque os últimos 2 congressos que organizamos estavam só no virtual. Então, esse é um painel do mundo real. Ele vai tratar da contrafação de patentes. Eu sei que este não é um tema que seja um tema apaixonante para todos que estão aqui na plateia. Estamos trocando ideias sobre isso, não é, Pedro? É um tema complicado, é complicado mesmo para quem atua nesse campo, como a gente vai ver. Então, o tema é contrafação de patentes, nós chamamos de a doutrina dos equivalentes, e que vocês vão encontrar, se pesquisarem, teoria da equivalência, teoria dos equivalentes, doutrina, etc.
Mas aí também quero observar que, pela primeira vez, esse nosso programa apareceu aqui, tema, e depois apareceu teaser, não é? A palavra teaser. A palavra teaser a gente costuma utilizar nas organizações dos nossos congressos para solicitar àquele que está organizando que crie uma frase chamativa e tal, não é? Então, como saiu em todos eles teaser, eu primeiro achei isso um pouco esquisito, mas depois eu fui examinar a palavra teaser. Claro que todos nós falamos um pouquinho de inglês, e verifiquei que a definição no dicionário disponível nos Macintosh, um dos quais eu utilizo, é a difficult and tricky question, né? Então, eu achei que o nome teaser caiu bem aqui. Por quê? Porque o tricky é uma tarefa ou um problema que requer cuidado e habilidade. Esse tipo de situação requer muito cuidado e habilidade, e esse tipo de situação que é a nossa, que é examinar o artigo, não examinar o artigo 186 da LPI, já citado pelo Henrique. Mas acontece que, se vocês examinarem a Lei de Propriedade Industrial, vão ver que a palavra equivalente, ou melhor, equivalentes, aparece uma única vez, não é isso? Então, a lei contém essa palavra uma única vez. E no 186, como será dito em seguida, mas eu vou só avançar um pouquinho para a gente colocar o contexto da questão e não a solução. O que diz o artigo 186? De 183 a 186 são os crimes de patentes, que provavelmente não é usual de todos que estão aqui nessa plateia olhar para isso. O 186 é o artigo que diz que a violação a que se refere o artigo 183, ainda que não atinja todas as reivindicações, pode haver, então, a contrafação, pode haver equivalência, se restringe à utilização de meios equivalentes, quer dizer, um elemento pode ser entendido como meio equivalente e pode haver violação nesta situação, quando há meios equivalentes. Só que não há definição de meios equivalentes na lei. Essa definição está na doutrina. E é por isso que colocamos, então, a doutrina dos equivalentes, que alguns estudiosos, alguns doutrinadores tratam em profundidade deste assunto, e é disso que nós vamos tratar aqui. Para isso, convidamos, então, dois professores que são doutores em propriedade intelectual, por uma coincidência, os dois da PUC, não é? Um do Rio e de São Paulo, daqui a pouco vou apresentar cada um, para esclarecer o que diz a doutrina sobre esta questão. Em primeiro lugar, segundo o nosso programa, vai falar o Dr. Pedro Marcos Nunes Barbosa, acredito que conhecido de todos, vou ler o currículo dele em seguida, que já agradeço, desde já, por ter atendido a essa nossa chamada para falar sobre esse tema, que é um tema complicado, é um tema tricky. E selecionamos, eu e o Henrique, como acordo com os nossos dois palestrantes, que o doutor Pedro vai falar com foco mais nas questões nacionais, né, e na jurisprudência nacional, enquanto que o doutor Jacques Labruni vai se dedicar um pouco mais às questões de doutrina fora do Brasil, vamos dizer, internacionalmente examinadas. Então, eu vou ler agora, agradeço aí a atenção, vou ler o currículo do Dr. Pedro, e vamos dar início à sessão. E, quando for falar o Dr. Jacques, vou ler o currículo dele. Então, o Pedro Marcos Nunes Barbosa, doutor Pedro Marcos Nunes Barbosa, é doutor em Direito Comercial pela Universidade de São Paulo, é mestre em Direito Civil pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, especialista em Direito da Propriedade Intelectual pela PUC, Rio, professor de Direito Civil, Direito Comercial e Direito da Propriedade Intelectual nos cursos de graduação e pós-graduação de Direito da PUC, Rio, desde 2008. Membro da Comissão de Direitos Autorais da OAB, Rio de Janeiro,
da Comissão de Direitos Autorais e Propriedade Industrial do IAB e é perito judicial de propriedade intelectual, sócio de Denis Borges Barbosa Advogados. Então, Pedro, tem a palavra. Obrigado pelo convite, estou feliz de estar aqui. Eu separei alguns pontos que me pareceram mais importantes sobre o enfoque específica e estritamente jurídico. Quando falamos de teoria dos equivalentes, de contrafação por equivalência, nós poderíamos dar diversos recortes de talvez o jurídico seja até o menos polêmico deles. Mas, ainda assim, como a minha formação é na área do direito, eu vou fazer uma análise jurídica do tema. Quando me foi proposto o convite, também me foi pedido especificamente que eu fizesse uma análise de profundidade jurisprudencial. E, de antemão, para não haver frustração ulterior, devo alertar que a jurisprudência, no sentido técnico da palavra, como, por exemplo, utilizada por Daniel Mitidiero, não existe. Não existe um conjunto de decisões que sigam uma lógica interna previsível, com uma certa objetividade de análise pelos tribunais. Nós temos alguns julgados aqui e acolá, e a boa parte desses julgados, muitos deles citados, por exemplo, no capítulo de contrafação por equivalência do livro Tratado da Propriedade Intelectual, volume 2, do professor Denis Borges Barbosa, são decisões pré-1988, ou seja, nós estamos falando do Código de Propriedade Industrial de 1945, do Código de Propriedade Industrial de 1971, muito longe da nossa realidade. Então, na minha fala, basicamente, eu vou fazer menção a 3 julgados e eu vou dialogá-los com mais doutrina. E vou tentar inserir a contrafação por equivalência num todo. Para tanto, eu sempre gosto, né, tem aqui um abreviado reporte do que eu irei dizer, o PowerPoint vai ficar à disposição de todas e todos, então não se preocupem, mas eu gosto sempre de começar com uma premissa que não seja implícita, como diria Túlio Ascarelli, para que haja uma premissa explícita do meu raciocínio. E quando a gente fala de contrafação e, portanto, de exercício da eficácia do direito de propriedade, nós temos 3 visões de mundo sobre o direito da propriedade industrial que estão sempre em debate. A primeira delas é a chamada legitimação da propriedade intelectual pelo trabalho. O Joseph Köhler, citado nesse excerto do professor João da Gama Cerqueira, ele é um dos defensores da ideia de que a propriedade intelectual deve ser tutelada em virtude do trabalho, do esforço do inventor. É um enfoque enveredado na pessoa física, naquele mito que temos do professor Pardal, que investiu muitos anos da sua vida em um determinado projeto. É, talvez, uma das formas de se legitimar o discurso da tutela proprietária mais comumente utilizado pela doutrina, mas também muito utilizado pelos tribunais. Há aqui, na minha opinião, um problema. Políticas públicas não partem da premissa se as pessoas tiveram muito ou pouco esforço. A Constituição, no artigo 5º, inciso 29, ela não está preocupada se houve o gênio que, sonhando, teve o conceito, ou se foi um inteligente esforçado. Para isto, o ordenamento jurídico não tem nenhuma predileção. A segunda teoria, também muito encontrada nas decisões do tribunal, tenho aqui uma decisão da então magistrada Liliane do Espírito Santo Rori de Almeida, é o enfoque nos investimentos. Então, a propriedade intelectual ela é legitimada, antes de tudo, porque eu quero proteger o investidor. E aqui também há, mais uma vez, um certo desencontro entre a cláusula finalística do artigo 5º, inciso 29 da Constituição, que tem em vista os interesses econômicos, sociais e tecnológicos, elegendo apenas um dos enfoques como se fosse o protagonista de uma peça, quando nada mais é o investimento, em minha opinião, como um dos contra-regras de uma complexa obra feita pela criação humana. Aqui também há um outro problema. Se a tese de legitimação da propriedade intelectual é um investimento, então não importa qual seja o resultado do investimento. Haveria uma espécie de garantia de retorno ao investimento. Aqui, na minha opinião, é uma tese comunista. É uma tese comunista, pois, como diz Ulrich Beck, no seu clássico livro sobre o risco, o irmão gêmeo do capitalismo é o risco. Pode haver muito ou pouco investimento, nenhuma garantia há, mesmo porque há sujeitos de direito que obtêm títulos de patente e depois o mercado não gosta.
e depois um produto não vende, e depois um produto melhor torna rapidamente aquele obsoleto, seja pelo preço, seja pela qualidade. É falso pensar que a propriedade intelectual tem como cláusula de legitimação um investimento. Ele é um possível incidente, tal qual o dano moral não tem como premissa, como dizem os tribunais, a dor, o vexame, a humilhação. Isso é um possível consecutário do dano moral, não é premissa, não podemos confundir efeito com causa. Chegamos, então, na minha opinião, a terceira principal tese de legitimação dos direitos de propriedade intelectual, que nos será útil ao final da minha exposição para justificar por que contrafação por equivalência e até onde contrafação por equivalência. E é a teoria do que eu chamo de obrigação de resultado. Recordando as aulas de direito das obrigações do segundo período de qualquer faculdade, nós temos basicamente dois tipos de obrigação. As obrigações de diligência, como digo eu, investir, trabalhar, se esforçar, ser diligente, depositar o pedido de patente no prazo, e eu tenho as obrigações de resultado, que são as metas fixadas pelo negócio jurídico ou pela legalidade, que determinam quais são as balizas mínimas qualitativas que serão filtradas entre aquilo que é mero estado da arte e aquilo que será titularidade de alguém durante um certo tempo. Na minha opinião, o ordenamento jurídico não titubeou. Ele adotou específica e claramente no artigo 5º, inciso 29, a teoria das obrigações de resultado. Então, se esforçou muito, investiu bilhões e não atingiu a atividade inventiva, nega-se a patente. Desenvolveu uma baita invenção sem nenhum investimento, concede-se a patente. Não houve qualquer esforço, inventou-se sonhando, concede-se a patente se tiver atividade inventiva. Novidade, suficiência descritiva, best mode, atividade inventiva, nada disso tem a ver com investimentos ou com trabalho, isso é obrigação de resultado. Pois bem, qual é o diálogo dessas três teorias da legitimação com a tutela da propriedade intelectual, especificamente das patentes, com o ambiente da contrafação por equivalência? Precisamos falar, portanto, de extensão de tutelas. E todo o sistema de propriedade intelectual, e não só industrial, tutela não só as violações chamadas diretas, literais, imediatas, simples, ictu oculi, perceptíveis por qualquer um, ou pelo menos pelo técnico no assunto, das chamadas contrafações por equivalência, das contrafações indiretas em geral, das camufladas, das disfarçadas, das embusteiras. O sistema, por óbvio, está aqui dialogando com a lógica da legalidade estrita, como do lícito e do ilícito, mas também com a da legalidade constitucional, do artigo 187 do Código Civil, que fala do abuso do direito. Eu não precisaria de um texto dizendo que é ilícito se contrafazer indiretamente um título de patente para o ambiente civil. Certamente eu preciso do texto, como falarei daqui a pouquinho, no ambiente penal, pois há alguns princípios específicos da tutela da propriedade industrial no ambiente penal que necessitam da legalidade estrita. Não é o caso do ambiente civil, para o qual enveredarei minha fala hoje. Pois bem, então, essa sombra que vocês estão notando, ela é uma margem ali, uma margem de funcionalidade daquilo que é tutelado. Boa parte dos autores dizem, com razão, de que eu não tutelo um título literalmente. Tampouco eu tutelo um título interpretando-o extensivamente. Eu vou chegar ali um justo meio entre a violação direta e a violação indireta. Falando em violações indiretas, é bom lembrar que nós temos de analisar o objeto tecnológico a depender de sua fase. Por exemplo, no ambiente farmacêutico é extremamente comum que uma primeira leva de invenções ela proteja o princípio ativo em si. E que invenções sobre aquele princípio ativo em si depois vão ser de composição, vão ser de seleção. E cada vez que aquela área tecnológica ganha uma nova geração de titularidades, o escopo protegido é cada vez menor. Porque eu não posso confundir o estado da arte, portanto, e uma vez, um dia, o domínio público, com aquilo que será tutelado aos pouquinhos. Então, cada fase que se passa dentro do mesmo campo, escopo e princípio ativo tecnológico, eu vou diminuindo aquilo que é reivindicado. E, portanto, torna-se mais fácil fazer um fenômeno que acontece no mundo inteiro, que é a ideia de patenting around ou de using around a solução técnica. Vejam, e aqui é um ponto importante, quanto mais avançado e, portanto, quanto maior for a seleção de uma tecnologia já no estado da arte, menor vai ser o tamanho da sombra e menor será a hipótese de incidência da tutela indireta.
e a tutela indireta decai, decresce, diminui, se torna escassa, não simplesmente por uma superposição de fases, mas porque a própria contrafação direta também diminui, ao termo que o escopo reivindicatório é cada vez mais magro. Quanto mais magra é a solução técnica, menores as chances de haver uma infração direta e também uma infração indireta. Apenas aqui para cotejar, tem uma decisão da doutora Márcia, num caso de 2017, uma decisão do TRF, ali a data está errada, é um pouquinho depois, de que as patentes de seleção elas devem ser examinadas de maneira rigorosa. Aqui falava-se de ato administrativo, mas esta mesma assertiva sobre o rigor que temos de ter ao selecionar uma tecnologia diante do estado da arte para concedê-la, para torná-la propriedade ou não, temos de ter o mesmo cuidado na hora de analisar a contrafação. Uma obra interessante, escrita por dois autores britânicos, Philip Grubb e Peter Thompson, lá pelas tantas, comentando um pouco sobre o contexto estadunidense, que será melhor trabalhado pelo professor Jacques, diz que deve ser notado que vender um artigo com instruções para usar, para violar produtos ou processos alheios, deflagra, segundo eles, um tipo de violação específica que eu nunca vi escrita na doutrina nacional com qualidade, que é chamada contrafação por induzimento. E lá pelas tantas, e vejam, aqui é importante notarmos que é diferente da contrafação por contribuição de terceiro, que falarei daqui a pouquinho, porque há um ato autônomo de um sujeito de direito que não produz, que não fabrica, que não distribui, que não vende, que não importa, que não exporta, mas que ele está ali cativando alguém a violar. E segundo esta análise, subscrita pelo professor Philip Grubb, isso seria uma hipótese de contrafação direta. Discordo veementemente. Aqui é uma das hipóteses de contrafação indireta, como eu vou falar um pouquinho depois. A segunda hipótese de contrafação indireta foi objeto da dissertação de mestrado de uma sócia minha, que estudou especificamente o caso da contrafação por contribuição de terceiro. Mais um daqueles temas órfãos de boas monografias, boas dissertações e boas teses. Quase toda a doutrina produzida é estrangeira. Tem aí, para quem tiver interesse, uma dissertação defendida no ano passado sobre o tema. E a ideia do terceiro cúmplice, que é típica do direito civil no ambiente contratual, ajuda muito a gente a entender um tipo de contrafação indireta, que é a contrafação por contribuição de alguém, que não irá, na soma, produzir, exportar, explorar, vender, colocar à venda, estocar, mas que ele terá ali os insumos necessários para que outrem o faça. E chegamos, então, à contrafação por equivalência. O professor Denis costuma dizer, e costumava falar, que consuma-se o crime com o uso real ou efetivo do meio ou processo. Não é mistério existir a reprodução fiel deles, bastando que sejam análogos ou equivalentes, que estejam virtualmente contidos na concepção do inventor. Eu queria que vocês focassem, tal como fez o professor Clóvis na apresentação, com a ideia de virtualmente. Como o tipo do 186 ele é um tipo penal, nós estamos falando aqui com um pedaço do tipo que pode ser classificado pela doutrina criminalista de norma penal em branco. E as normas penais em branco, certamente, elas são aquelas que exigem mais cuidado do intérprete diante da legalidade estrita e da taxatividade das hipóteses de imputação penal. O clássico sexto volume do professor Valdemar Ferreira, mais uma vez, tal como a linha do professor Denis, nos recorda de que as hipóteses de violação podem ser diretas ou através de subterfúgios de fraudulentos, de dissimulação do ato, como ele diz, a ideia de similar. Nesse excerto do Tratado do Direito Comercial no volume 6, ele suscita a ideia de contrafação por equivalência, ou a contrafação indireta, que, digo eu, pode acontecer não só no sistema de patente. O sistema brasileiro chama a contrafação indireta de marcas, na minha opinião, de associação, que é um dos outros temas extremamente mal cuidados pela jurisprudência. O livro do professor Balmes, professor
da Faculdade de Direito de Largo de São Francisco, especificamente sobre contrafação, ele nos recorda de que a equivalência, portanto, para nós termos esta hipótese de contrafação indireta, ela demanda a reprodução dos meios essenciais constitutivos da invenção protegida. Basta que estes elementos essenciais sejam reproduzidos naquilo que constitui a sua substância, para que nós estejamos diante de uma hipótese de contrafação por equivalência. Então, aqui há 2 pontos. Em primeiro lugar, a solução técnica inquinada de contrafação, ela pode ter elementos acidentais desnecessários que não descaracterizam a hipótese de contrafação, e, em segundo lugar, basta que os elementos essenciais estejam fidedignamente reproduzidos na mesma função, que teremos uma hipótese de contrafação por equivalência. Tem aqui um julgado de 2012, do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que, coincidentemente, entre a pesquisa que fiz ontem, para atualizar as minhas pesquisas feitas para o Código da Propriedade Industrial, volume 1, que publiquei com o professor Denis, e notei pouquíssima produção, de 2016 para cá, de decisões que genuinamente enfrentam a matéria de contrafação, direta ou indireta. Aliás, uma notinha de rodapé, eu poderia dizer que o maior problema do judiciário hoje não é nem especificamente a ideia do cálculo e da aferição do ante beator, mas sim na hora da liquidação dos danos. Uma tese de doutorado defendida nesse ano na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, também por um sócio do meu escritório, Raul Murad Ribeiro de Castro, ele se dedicou à análise do cálculo do 210 com cada um dos seus incisos e à função do artigo 208 do Código. Me parece que isto é tão importante quanto a ideia de contrafações indiretas. É nós sairmos do arbítrio dos peritos e dos contadores judiciais, que, de certo, eles determinam a sorte do que acontecerá na hora de realizar este direito. Mas esse julgado do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, também, basicamente, ele reproduz o que está escrito na lei, sem nenhum tipo de inovação. Este outro julgado, um pouquinho anterior do Rio Grande do Sul, novamente, concorda com aquilo que foi versado pelo livro do professor Baumens-Vega, no sentido de que apenas os elementos constitutivos daquilo que é reivindicado e protegido é que devem ser analisados para efeito de equivalência. Este foi um caso em que a tese da teoria das equivalentes não perseverou, porque, apesar de ter um ou outro elemento da invenção patenteada e não autorizada, a maior parte do objeto tecnológico era de teores não equivalentes. E mais, se aquilo que também é protegido, por exemplo, uma invenção de composição, e os compostos isoladamente já estiverem em domínio público, e apenas um deles, e não todos, e não a sinergia deles, estiver sendo objeto do ato supostamente contrafator, mais uma vez não estaremos diante de uma hipótese de violação por contrafação e equivalência. Portanto, chegamos ao cerne do que eu quero falar, que é a ideia de taxatividade. Eu gosto muito de recordar a relação imbricada que o direito tributário, o direito penal e a propriedade industrial têm. E a propriedade industrial tem isto não só na área penal do 186 da Lei de Propriedade Industrial, mas na própria ideia de constituição dos direitos de exclusividade. Porque os direitos de exclusividade, segundo a vertente da doutrina que eu sigo, são direitos reais especiais. E os direitos reais, seja pelo princípio da tipicidade ou da taxatividade, eles seguem a mesma lógica do direito tributário e do direito penal, que é a ideia de segurança jurídica máxima pela legalidade estrita. Eu não posso criar uma forma tributária nova sem premissa legal, eu não posso simplesmente apenar alguém, como está no texto do professor Juarez Tavares aí, apenar alguém e punir alguém sem uma prévia lei, como eu não posso, obviamente, impor que alguém se abstenha da livre iniciativa e da livre concorrência simplesmente por capricho de invenção de algo que não é proscrito em lei. E, portanto, tanto o sistema tributário, o professor Heleno Torres, da USP, como o professor Juarez Tavares, da UERJ, se comunicam com um tipo de lógica da propriedade industrial que é uma exceção no oceano das liberdades. Esse excerto da professora Paula Andrea Fordione nos recorda não só que a propriedade industrial é uma exceção
classicamente imbricada com a tipicidade e com a taxatividade, como a patente de invenção, o seu relatório descritivo e suas reivindicações devem ser interpretadas de maneira cuidadosa. Portanto, o professor André Ricardo Cruz Fontes nos lembra que, na dúvida, eu tenho que fazer uma interpretação. Aí ele estava falando de invalidade do ato administrativo, mas entendo que o argumento mantém-se numa análise de violação ou não, e, portanto, no campo da eficácia do direito de propriedade industrial. Se eu tenho dúvida, não há contrafação. E, portanto, eu tenho que tomar um cuidado para não ficar numa interpretação literal das reivindicações, da extensão da exclusividade proprietária, mas, ao mesmo tempo, eu tenho de recordar de que a interpretação do sistema de propriedade industrial é cuidadoso, taxativo e típico. Portanto, o que justifica, num âmbito excepcional, que atinge as liberdades, que não se amolda ao sistema do esforço ou do investimento, e sim da obrigação de resultado, o que legitima tutelar, além da literalidade estrita das reivindicações? É a ideia funcional de tutela que o professor Norberto Bobbio defendia, por exemplo, na sua obra da estrutura-função. Se eu falo, como diz o sistema japonês, de uma tutela apenas literal das reivindicações, isso é uma análise estrutural do sistema de patentes. É mais seguro, mas ele também ajuda o contrafator inteligente a achar um jeitinho. Nós somos particularmente muito criativos para violar direitos alheios, então esta lógica do sistema japonês talvez não fosse a melhor. Tampouco nós podemos falar de um campo aberto em que a reivindicação sempre pode ser interpretada para satisfazer o titular. Isso também não seria correto. Estou aqui propondo uma análise funcional do texto reivindicatório, nem estrutural, nem só funcional, mas um diálogo do estrutural com o funcional, com, na minha opinião, a prevalência do funcional. Vou pular um pouquinho para atender o tempo. Então, lembrando aqui, não só o texto fundamental de Ivan Alert, mas especificamente do sistema da taxatividade. O artigo 186, ele tem um texto, e, na minha opinião, ele tem 3 normas. Deste texto do artigo 186, extraio 3 normas. Primeira norma, contrafação direta, parcial ou integral. Segunda norma, contrafação indireta. Terceira norma, contrafação indireta, total ou parcial. Portanto, de maneira sintética e sincrética, vejam que o sistema não se preocupa com que haja a integralidade do ambiente contrafatório sobre todas as reivindicações. Há reivindicações numa patente farmacêutica que podem ultrapassar 80, 90 reivindicações, e seria quase impossível que em uma só tecnologia ali fosse reproduzida todas as reivindicações, mesmo porque nós sabemos, há pessoas que têm uma certa preguiça com a ideia de unidade de invenção e joga naquele bloco absolutamente uma série de invenções distintas no mesmo documento. Vejam, as 3 normas que estão aqui proscritas em apenas um texto, eles nos recordam de que a contrafação por equivalência ela pode ser total ou parcial. Uma última nota de rodapé nessa apresentação, antes de eu seguir, é lembrar a conexão da contrafação por equivalência com a ideia de liquidação de danos. Não é verdade que a contrafação de equivalência gere um dano menor do que a contrafação direta. O que vai variar na hora de calcular o quantum debeatur não é saber se a contrafação é direta ou indireta, é saber qual é a extensão do corpo reivindicado foi violado. Quantas reivindicações, especialmente as independentes, foram violadas? Aí sim é a margem da questão. Quando a gente vai para dados contextuais, é possível notar que o professor Gama Cerqueira tem uma visão da extensão da proteção da patente muito mais ampla, por exemplo, do que o professor Denis. O professor Gama Cerqueira ele parte do conceito de ideia da invenção. E que, portanto, a patente ela protege a ideia da invenção, que é algo maior e mais abstrato. O professor Denis nos recorda de como isso é perigoso. Nós, no contexto da Constituição de 88, perante um autor que predominantemente escreveu para o Código da Propriedade Industrial de 1945, trabalhar com um ambiente mais amplo do que seja a patente. Como diz o professor Denis, isto
de entender a patente como muito maior do que o seu corpo reivindicatório, compromete o balanço constitucional. Então, se isso compromete o balanço constitucional, como é que eu posso implementar concretamente, Pedro, e sem esse seu discurso de advogado, como é que eu posso saber discernir o que não é contrafação indireta do que é contrafação indireta? Em primeiro lugar, a gente tem que lembrar do momento onde está o campo tecnológico. Desculpem, fui eu que fiz os desenhos, então, se ficarem ruins, foram feitas autoralmente por um advogado. Então, vamos pensar que antes daquele documento de patente, né, que é o ambiente protegido, nós já tínhamos um estado da arte. E a equivalência está aqui nessa sombra, nessa sombrinha. Se o uso de uma tecnologia, digamos, parecida, ela estiver fora da equivalência, isso não quer dizer que ela tenha autonomia inventiva. Ela pode ser simplesmente até previsível para o técnico no assunto, que foi o homem médio consultado para o ambiente da tecnologia protegida, mas ela não ter uma autonomia suficiente para chegar a obter uma proteção. E nós temos ainda, por cima, certas tecnologias análogas que não só elas estão fora do ambiente de equivalência, como por gozarem de um contributo mínimo, elas podem ter atividade inventiva, mesmo que o agente econômico não tenha buscado o INPI. Podemos estar diante de um caso de alguém que tenha a capacidade de superar o estado da arte, mas não tenha a capacidade econômica de custear a empreitada perante o INPI. E aqui temos uma nova diferença com o professor João da Gama Cerqueira. Para João da Gama Cerqueira, se o agente econômico imputado, por exemplo, de contrafação por equivalência, ele tem uma invenção que está relativamente próximo ao núcleo de equivalência, e que talvez até tenha ato ou atividade inventiva, mas ele não buscou o INPI, que isso seria contrafação. Não concordo com essa solução de João da Gama Cerqueira, em primeiro lugar, porque a nossa própria lei de propriedade industrial daria, numa hipótese como essa, a ideia de licenças cruzadas compulsórias. E, em segundo lugar, o mesmo agente econômico que não busca o INPI teria, na pior das hipóteses, a ideia do utente anterior da tecnologia a partir do desenvolvimento, a partir do contributo mínimo que ele traz. Então, um dos pontos, na minha opinião, mais mal trabalhados na doutrina nacional sobre contrafação por equivalência é saber discernir até onde vai esta sombra, até onde vai o óbvio, mas não protegido, e até onde vai o não óbvio, também não protegido. Para respeitar o tempo, né? Então, um outro ponto que a gente precisa recordar é de que tudo que houver isoladamente no domínio público, ainda que reivindicado no conjunto pela patente tida como violada, isto não vai abranger a análise de contrafação. Então, um julgado interessante de 2017 do desembargador Cláudio Godoy muito bem lembrou aqui que, apesar de ter certas coincidências entre a patente de referência e a suposta tecnologia contrafatora, os pontos de referência já estavam em domínio público. Eles só eram protegidos no conjunto pela amálgama de efeitos sinergéticos entre o estado da arte e o contributo mínimo, e, por isso, o 186 não se aplica. Um outro ponto também importante é a ideia de meios e fins. Este julgado maravilhoso, talvez o melhor deles entre todos que eu já citei, do ano passado, da Câmara Reservada de Direito Empresarial aqui do TJ de São Paulo, nos lembra que a maneira mais simples de se identificar a contrafação por equivalência é saber se os meios equivalentes chegaram a fins equivalentes. Porque se, apesar dos meios equivalentes, eu tiver um resultado bastante distinto, próximo, quiçá, de um ato inventivo, de uma atividade inventiva, por óbvio que eu não vou estar falando de contrafação. E, para terminar, a reta final, né, a contrafação por equivalência e a ideia do que é reivindicado de maneira combinatória ou isoladamente. Repito, o estado da arte aqui é um marco de distinção. Quanto mais próximo estiver do estado da arte, menor a hipótese de contrafação por equivalência. E alguns pontos que eu não vi também discutidos na doutrina. Poderia um modelo de utilidade sofrer contrafação por equivalência? Na minha opinião, não. A priori, não. Poderíamos nós falar de contrafação indireta de desenhos industriais, que é uma tutela de forma? Na minha opinião, a priori, não.
A contrafação por equivalência, e da ideia, portanto, de meios equivalentes, ela funciona bem para tutelas maiores e multidisciplinares e interdisciplinares como o sistema de patente. Ela já não funciona tão bem para as chamadas criações de forma. Porque alterada a forma, quiçá isso poderia dar um novo desenho industrial. Alterado ali o modelo, eu poderia ter um novo modelo industrial. E, portanto, a gente volta à questão do ato inventivo, da atividade inventiva. Por que no software ou no direito de autor, a ideia, se nós fôssemos importar, de contrafação indireta por equivalência não funcionaria bem? Porque estas também são criações de forma. Podemos ter 30 teses sobre a Guerra de Canudos e nenhuma delas ser reprodução uma da outra, porque são criações de forma. Considerações finais. Primeira, quanto maior for a extensão do contributo mínimo, do passo inventivo, da atividade inventiva, maior será a possibilidade de se tutelar através de contrafações indiretas. Uma segunda questão que não está aí, mas me veio agora. Poderia eu falar de combinação de tipos distintos de contrafação indireta? Ou seja, nós podemos ter uma contribuição, uma violação por contribuição de terceiro, o contributory infringement, de uma hipótese de contrafação por equivalência? Nós poderíamos ter uma contrafação por induzimento combinada com uma contrafação por equivalência? Vejam que quanto mais eu somar hipóteses de contrafações indiretas, menor será o nexo de causalidade para a responsabilidade civil. E, portanto, se já não é fácil, muitas vezes, provar contrafação, a não ser com uma perícia, mais complexamente haverá a hipótese de combinação dessas formas de contrafações indiretas. A contrafação por equivalência não serve para reparar redação defeituosa, tímida ou constrita no documento de patente. Muitas vezes, nota-se em ações de contrafação, e eu, como perito das varas empresariais do Rio de Janeiro, vejo isso, um certo pedido do advogado do autor, né, daquele que imputa a contrafação a outrem, uma espécie de discurso patético. O discurso patético é o discurso de piedade. Vejam, era um pequeno inventor, ele mal reivindicou, vamos aqui salvar interpretando? Não, porque aqui a liberdade de iniciativa é a regra. A contrafação por equivalência não é a salvação daqueles que dormiram. Isso é muito importante. A suficiência descritiva é um bom termômetro para averiguar se a suposta solução contrafeita encontra-se proscrita ou quase no relatório descritivo. Releiam um documento de patente no relatório descritivo. Aquele meio equivalente, ele está mais ou menos ali? Se tiver, com certeza é contrafação por equivalência. Se estiver muito distante do relatório descritivo, e, portanto, vejam, não só a atividade inventiva, mas a suficiência descritiva, são os meios de aferição da contrafação por equivalência. O teor em domínio público, estado da arte, deve ser objeto de oblação para comparar a contrafação indireta desta natureza com o documento paradigma, claro, especialmente nas hipóteses de invenções de segunda, terceira, quarta geração. Na atuada da doutrina do professor Denis, a equivalência não se presume, isso aqui é muito importante, eu li há pouco antes de vir aqui, não quis mencionar, porque o acórdão era muito ruim, de um julgado recente da segunda Câmara Reservada de Direito Empresarial de São Paulo, em que era um caso de contrafação de patentes, onde tinha um titular de medicamentos genéricos, não era minha cliente nem nada, nem parecer, nem nada, eu estava só consultando o documento, em que houve uma ação de contrafação de patente, onde os réus disseram que não havia contrafação. Não era uma patente de processo, importante porque não havia inversão do ônus da prova. O juiz, interpretando o caso concreto, dizendo, bom, como é um medicamento genérico, eu não preciso fazer perícia, há contrafação. Como assim? Quando eu fui consultar o acórdão, os desembargadores mantendo a sentença, dizendo não é preciso fazer perícias em ações de contrafação de medicamentos genéricos, e disse o desembargador, porque tem equivalência farmacêutica. Espera lá. Equivalência farmacêutica, biodisponibilidade, bioequivalência, nada tem a ver com a teoria dos equivalentes. Mesmo que o titular da patente arrogue que o medicamento de referência A equivale à reivindicação independente I do documento X, o ônus da prova é dele. Então, não podemos confundir os fatores de equivalência farmacêutica com a teoria dos equivalentes. E vejam, nós não estamos falando do século XV a.C., nós estamos falando de 2019 na Câmara Reservada. Isso é muito sério.
A equivalência deve ser possível de análise pelo mesmo grau intelectual do técnico que for relevante para a concessão da patente sênior. Um outro equívoco. É muito comum nas demandas onde não há contrafação direta e a tese é puramente a contrafação indireta, que o agente econômico titular da patente queira que o meio equivalente seja percebido pelo gênio e não pelo homem médio. Vai ser exatamente aquele técnico no assunto que deve perceber se há ou não contrafação por equivalência. A mesma solução técnica via idêntica arquitetura de providências é contrafação por equivalência. E, para terminar, não tenho diferença do cálculo de danos se a violação é direta ou indireta, mas eu tenho diferença no cálculo de danos para saber se a contrafação é parcial das reivindicações ou se é total das reivindicações. A teoria do labor ou do investimento são irrelevantes como produtos da legitimação da contrafação direta ou indireta. Apenas o resultado, a obrigação de resultado, é que será apto a habilitar a hipótese de incidência da tutela que trata o artigo 5º, inciso 29, da Constituição da República Federativa do Brasil. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Pedro. Como vem a linguagem, não é, jurídica das patentes é bastante complexa, eu diria, né? Quer dizer, acompanhar tudo o que foi colocado aqui, bom, pelo menos para mim, até para mim é um pouco difícil. Agora, vamos primeiro ouvir o doutor Jacques Labruni. Obrigado pela sua exposição. Vamos voltar às questões ao final. E vou apresentar, aqui à minha direita, todos conhecem, evidentemente, o doutor Jacques Labruni, que é sócio do escritório Guzmão e Labruni, advogados, que atua nas áreas de patentes, marcas, contencioso, mediação, arbitragem, contratos, transferência de tecnologia, licenças e cessões, direito digital, direitos autorais, segredo de negócios e informações confidenciais. O professor Jacques é professor assistente e doutor da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, nos cursos de graduação e pós-graduação, professor convidado de diversos cursos de pós-graduação lato sensu, membro do Conselho Diretor da BPI, Associação Brasileira da Propriedade Intelectual, graduado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ, em 85, mestre em Direito pela Université de Droit de Paris II, Panthéon Assas, França, 1988, doutor em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, PUC. Então, professor Jacques, tem a palavra. É um prazer estar aqui com vocês. Há casos que eu vou mencionar aqui para vocês, que são casos que vocês atuaram, que muitos de vocês conhecem muito mais do que eu, né? Então, é sempre um desafio, mas o objetivo aqui é, sem temor, trazer os temas, inclusive para permitir o nosso horário de comentários, né? Então, agradeço o Pedro pelas observações iniciais. Está dentro do que nós combinamos da divisão do trabalho. Eu aproveito e faço uma homenagem póstuma ao pai do Pedro, que é o Dr. Denis Borges Barbosa, que tanto contribuiu para a doutrina de propriedade industrial, sobretudo no Brasil, né, que nos faz falta desde 2016. Né? Então, Pedro, receba meu abraço. E eu participei com o Denis de vários trabalhos conjuntos, em que eu atuei como advogado e o Denis como parecerista. Nós participamos de várias bancas de doutorado juntos, nós participamos de várias aulas, vários cursos aqui da ESA, da ASPI, da BPI juntos. E, apesar de, ideologicamente, termos diferenças enormes, né, isso de maneira nenhuma impactava a cordialidade, né, e a amizade e o respeito mútuo. Então, Pedro, eu desejo que você continue o trabalho do seu pai doutrinário, como você está fazendo, e siga também com a cordialidade e o carinho que o seu pai sempre teve com todos os colegas da profissão. Tá? É um grande aprendizado para todos nós. Mas a contrafação de patentes, né, é um tema extremamente difícil, nós todos que militamos nisso sabemos, porque há um desconhecimento muito grande do público em geral e
infelizmente, da magistratura, sobretudo estadual, sobre as questões de patentes. Como há uma quantidade pequena de causas de patentes, há uma confusão enorme entre conceitos, um aprofundamento irrisório de questões de patentes. Tratar de uma contrafação de patentes já é uma tarefa difícil para os advogados que militam na área, para os peritos. Quando se trata, então, de aprofundar aos equivalentes, há uma dificuldade maior ainda. Nós temos um caminho muito positivo no judiciário, que é o da especialização, né, onde nós temos, em primeiro lugar, na Justiça Federal do Rio de Janeiro, a especialização em primeira instância e em segunda instância, né, com um benefício muito grande para a segurança jurídica e para a formação dos magistrados. E nós temos uma certa especialização em primeira instância no Rio de Janeiro, mas muito diluída, né, e é somente em primeira instância, e em primeira e em segunda instância no Tribunal de Justiça de São Paulo, também recente. As câmaras empresariais datam de 2011, em São Paulo, e as varas especializadas têm um ano e meio que estão instaladas, né? Então, nós temos todo um caminho ainda muito diferente de países como os Estados Unidos, como a Alemanha, como a França, que têm cortes especializadas em patentes, né, onde nós temos, muitas vezes, até juízes com a dupla formação, como muitos dos nossos colegas aqui têm, de engenheiros e formação jurídica, né, ou formação técnica, biologia, farmácia, etc., e a formação jurídica. Nós não temos isso no Brasil, e nós temos, sobretudo, uma confusão muito grande dos conceitos. Os juízes, até que começam a ter algum acesso aos casos de marcas, confundem conceitos de confusão, de distintividade, de especialidade, princípios típicos do direito de marcas com o direito de patentes. Então, nas questões patentárias, até o Pedro mencionou também, muitas vezes nós nos vemos nas mãos da decisão, não do juiz, mas de uma transferência da jurisdição para o perito. Os senhores todos conhecem muito bem isso. Quando é um perito que conhece a matéria, caminha muito bem. Quando é um perito que conhece a técnica, mas não conhece o direito de patentes, nós caímos em determinadas situações muito complexas, como esse acórdão perdão, que o Pedro mencionou, de uma presunção de que havia uma infração de patente, porque era um genérico. Se é um genérico, é igual, então, a referência, então, alguma coisa tem a ver com a patente. E, eventualmente, tem nada a ver com a patente, né, o fato de ser um genérico, né. Agora, nós vemos situações as mais complexas, vocês conhecem muito bem isso, uma comparação. A primeira regra numa ação de contrafação de patente é que se compara, né, as reivindicações de uma patente com um determinado produto ou processo, né? E, muitas vezes, nós vemos a maior confusão entre comparar o produto do autor com o produto do réu. Mas cadê o produto? Quero ver o protótipo do autor. O autor pode até não ter produto, não tem obrigação nenhuma de ter produto, né? Ele tem uma patente, e está descrita ali e protegido, que está na reivindicação. E a reivindicação, ou as reivindicações, se interpretam conforme o relatório descritivo, se interpretam conforme o Dual Process of Law do que aconteceu no INPI e nas outras jurisdições. Nossa, isso é de uma complexidade que nós, experts no assunto, vemos que é difícil, né? Então, é uma matéria difícil, por isso a academia aqui da associação tem todo o mérito de trazer esse assunto e discutirmos entre nós para que possamos colocar da melhor maneira possível no interesse das partes e mostrando ao judiciário os melhores caminhos, né? Então, eu queria mostrar para vocês, rapidamente, a infração literal e a diferença por equivalência. O que é a infração por equivalência? Eu trouxe alguns casos de jurisprudência estrangeira e no Brasil e algumas reflexões. Eu agradeço, também esqueci de mencionar, um especial agradecimento aos meus sócios Vanessa Ribeiro e Juliano Murakami, jovens que me ajudaram na elaboração desta apresentação. Se vocês gostarem bastante, o parabéns é para mim. Se vocês não gostarem, estão sentados ali, vocês falem com ele, porque os dois estão ali, vocês reclamem com eles. Então, só uma observação muito simples, né? Numa infração literal, se analisam as características da reivindicação, ou das reivindicações. Ela tem as características A, B, C e D. O produto do réu, ou da parte que está se questionando, tem
as características A, B, C e D, então nós temos uma infração literal. É fácil, como eu já disse a vocês, nem é tão fácil, nem isto é tão fácil, porque já você ter uma situação em que, numa ação judicial, já fica claro que tem que se comparar as reivindicações com o produto do réu, já é um ótimo começo, né? Nós temos também aqui uma reivindicação ABCD, um produto ABCD plus um E, eventualmente é uma infração literal também, presente todos os elementos da reivindicação. Nós temos um caso em que não está presente o D, A, B e C estão presentes, características da reivindicação. Haverá ou não uma infração? É uma infração parcial, como lembrou o Pedro Barbosa, está presente na lei a possibilidade de infração parcial, né? Mas não será uma infração literal. E nós temos, então, a hipótese da infração por equivalência, eventualmente, em que nós temos as características A, B e C na reivindicação e o produto ABC D', em que traz um outro elemento, diferente do D. E aí, então, estaremos diante de um produto diferente, de um produto novo, novo porque não é absolutamente idêntico ao anterior, mas haverá ou não um caminho de equivalência aí, é isto que se busca nesses caminhos da equivalência, né? Então, já mencionado o artigo 186, ele diz que a violação, ainda que não atinja todas as reivindicações da patente, ou se restrinja à utilização dos meios equivalentes ao objeto da patente. Apesar de ser um dispositivo penal, ele, pela própria determinação da Lei de Propriedade Industrial, também é aplicado no cível, né? Há uma reparação por esse dano previsto na própria Lei de Propriedade Industrial, que diz que todos os crimes de propriedade industrial podem responsabilizar civilmente também os contrafatores, né? Como as penas, todos os senhores conhecem, como as penas são muito baixas, dificilmente essas ações tendem a chegar ao seu fim no âmbito penal, pelas prescrições tão curtas, né? Mas as discussões surgem, sobretudo, no cível. E, justamente, no cível é que nós temos tido, no Rio e em São Paulo, a oportunidade de ter varas e câmaras especializadas que nos permitem aprofundar a questão, né? A Lei de Propriedade Industrial não trouxe o critério, ou nenhum critério do que seria equivalente. Nós vamos encontrar esses critérios numa construção jurisprudencial e doutrinária. Vários dos pontos doutrinários o Pedro já trouxe, e isso vem de um longo caminho, que eu vou mostrar para vocês algumas etapas aqui, mas nós temos o WIPO Substantive Law Treaty e o protocolo de interpretação do European Patent Convention, que também admitem a doutrina dos equivalentes, mas não trouxeram nenhuma diretriz clara sobre como aplicá-la. Quer dizer, é uma aplicação muito case by case aí na prática, né? Então, sempre a pergunta que surgirá, né, a necessidade é se verificar se, pela troca de um determinado elemento, que pode ser num processo ou num produto, podemos ainda assim vislumbrar uma contrafação, já que o produto final do réu não é idêntico ao quanto reivindicado na patente do autor, né? Então, esta é o chamado teste tripartite, que é aceito por todos como um dos principais testes e que caracteriza a equivalência no Brasil. Eu estava até revendo também para a apresentação os comentários à LPI do Instituto Dunneman Simpson, e, ao final, os autores trazem vários testes e várias questões a serem respondidas, é um pouco mais amplo, mas todos os autores passam sempre pelas 3 perguntas, né? Se D e D' executam substancialmente a mesma função, se o fazem substancialmente da mesma maneira ou da mesma forma para alguns autores, e se atingem substancialmente o mesmo resultado. Então, se tem a mesma função, da mesma maneira e com o mesmo resultado, se sim para todas, há infração por equivalência. Esta é o caminho mais básico de uma análise de infração por equivalência. Pode, e em muitos casos é ressalvado, ou ressaltado, que é importante se verificar
patente que está sendo questionada, o que foi discutido no seu processamento. Né? O que é dito como estado da arte, o que foi ultrapassado do estado da arte, o que naquela patente, eventualmente, fruto de discussão com o órgão de registro, foi retirado daquele pedido de patente, para se caracterizar se essas emendas limitaram ou não o escopo daquela patente, ao ponto de excluir como um equivalente o potencial de linha que estamos falando. Quer dizer, numa discussão, eventualmente, de infração por equivalência, é muito importante se verificar o processamento do pedido de patente dito violado, para ver se há informações ali que nos preencham algumas dúvidas se o D e o D', simplificando, são ou não equivalentes. Né? Então, sempre no caminho a ser considerado, nós vamos olhar, então, se esse D', se ele está no estado da técnica, e se a invenção foi considerada nova e com atividade inventiva, justamente por conta da incorporação da característica D na reivindicação, o que pode ser contraditório dizer que o D' seria um meio equivalente a D. Por exemplo, se há uma menção expressa no estado da técnica, a D', e o D é um avanço em relação ao D', então não há uma infração por equivalência, porque foi justamente esse avanço que permitiu a proteção da patente. Então, além de termos que fazer uma verificação bastante completa, num caso de infração por equivalência, dos caminhos para verificar se temos o mesmo efeito, da mesma maneira, etc., é preciso se verificar, para um técnico do assunto, qual foi o caminho para se chegar na concessão dessa patente, o que permitiu essa concessão dessa patente. Então, a resolução da IPPI sobre essa questão é de 2003, não é tão recente, mas é ainda presente, diz que o elemento será considerado equivalente ao constante da reivindicação se, no contexto da invenção reivindicada, o elemento em análise exerce, aí a análise tripartite, exerce substancialmente a mesma função para produzir substancialmente o mesmo resultado que o elemento reivindicado na patente. E aqui é importante, né, a diferença entre o elemento reivindicado e o em análise, quer dizer, do produto dito contrafeito, não é substancial diante do entendimento da reivindicação por um homem da técnica no momento da infração. Quer dizer, é preciso uma análise a partir do conhecimento do homem do métier e levando em consideração os conhecimentos no momento da infração e não no momento do depósito, porque pode haver uma evolução da técnica e ainda esta evolução ser considerada como equivalente. Houve algumas discussões no passado sobre a evolução do analógico para o digital em telecom, e em alguns pontos, mesmo se tratando de uma troca de um elemento digital no que era antigamente protegido num elemento analógico, era óbvio para um técnico no assunto naquele momento. A troca de determinados materiais que não existiam no momento da concessão da patente e que passaram a existir no futuro, pode ser também uma troca óbvia e equivalente para um técnico no assunto. Então, por isso que eu disse, sempre é uma discussão complexa. Ainda na IPPI, o escopo de proteção da patente não deve abarcar o elemento equivalente se um técnico no assunto, no momento do depósito da prioridade, entender pelo relatório descritivo, desenhos e reivindicações, que tal elemento estaria excluído do escopo de proteção da patente. Quer dizer, se o depositante já deixou claro que aquele meio equivalente está excluído no relatório descritivo, porque ele é um avanço, porque ele já estava no estado da técnica, porque o novo tem algum benefício, ele não pode depois voltar para isto, porque foi justamente essa exclusão que permitiu que ele obtivesse o título patentário. Né? O elemento no estado da arte, ou óbvio diante do estado da arte, e o titular da patente excluiu o elemento da reivindicação durante o processamento para evitar uma objeção do estado da técnica. Se o D' era um elemento que estava no pedido de patente e foi excluído pelo depositante para que ele obtivesse a patente, ele não pode depois exigir a proteção desse elemento como equivalente, porque ele foi expressamente excluído do processamento de patente. Então, de novo, o processamento do pedido de patente é extremamente importante e tem que ser verificado no momento de uma análise de infração por equivalência. A própria IPPI traz isso, então, é um ensinamento mundial. Né?
nós demos uma olhada em alguma coisa sobre a França e um dos ensinamentos que apareceram, um dos slides que o Pedro trouxe é de um livro do Fernando Wade Philippe, que é nosso amigo, foi sócio lá do escritório, que fez a pós-graduação dele no CEIP na França, e justamente o livro é a dissertação dele lá na França, e ele trouxe alguns ensinamentos também ali sobre a equivalência em França, né? Mas aqui nós trouxemos desse apanhado de informações gerais da Alemanha, mas que fala de vários países, e ele diz, 2 características são equivalentes se apresentam a mesma função para obter o mesmo resultado. Ele não falou da mesma maneira, né, mas é quase chegando lá no nosso tripartite. O efeito técnico é o mesmo, similar ou de mesma qualidade. E aí volta também, assim como faz a IPPI, trata da questão do histórico do prosecution, como foi discutido o processamento daquela patente. O histórico do exame da patente é levado em consideração. Então, algumas decisões de fora do Brasil, essa é muito antiga, é do século XIX, né, era um carro, uma carroça para transportar carvão, né, que houve uma proteção patentária e ela aparece lá em cima ainda, é um caso de 1854, né, e que é trazido por alguns doutrinadores como uma das primeiras discussões a respeito de uma infração não literal. Não se chegou aqui à doutrina dos equivalentes, mas quase, né? Se chegou ao que se chamou substantial identity, quer dizer, uma identidade substancial de elementos, né? Caminhando, então, para a doutrina dos equivalentes, né? Os carros do réu, ao invés do formato circular, como reivindicado na patente, tinham uma forma octagonal. E a Corte entendeu que isso não era suficiente para descaracterizar a infração, porque havia expressamente indicado de modo a substancialmente conduzir o mesmo modo de operação e o mesmo resultado, né? Então, apesar de não ter havido aqui a doutrina dos equivalentes, quase se chegou lá e é tido historicamente como uma primeira referência, né? E depois, no direito americano, como é típico da construção anglo-saxônica, os casos foram sendo construídos nas decisões judiciais, né? Ao contrário da nosso hábito, que primeiro o doutrinador normalmente escreve nos livros e depois há uma discussão jurisprudencial. Aqui a construção foi primeiro jurisprudencial. Agora um caso bem mais moderno, dos Estados Unidos ainda, de 1950, né, em que já surge o teste tripartite. Obrigado. Em que eles dizem que tem substancialmente a mesma função, da mesma maneira, né, ou do mesmo modo, para obter o mesmo resultado. Quer dizer, isso é que se repete várias vezes, né, a questão, a mesma função, da mesma maneira, para obter os mesmos resultados. Então, o titular da patente aqui protegia um fluxo elétrico para a solda, formado a partir de um silicato de um metal alcalino terroso, magnésio, o fluxo elétrico contrafator era idêntico, exceto pelo fato de que continha silicato de manganês, o qual não é um metal alcalino ferroso. Houve uma troca do metal, né, e a substituição foi tida como óbvia para um técnico no assunto, né. E as cortes americanas, sobretudo a Suprema Corte Americana, continuam aplicando, sobretudo para os casos mecânicos. É mais fácil, realmente, uma análise de equivalentes dos casos, nos casos mecânicos, em que a troca de um elemento fica mais fácil de se caracterizar, para ainda assim encontrarmos a contrafação, né. Aqui um outro caso dos Estados Unidos também, né, protegiam 2 cilindros dotados de luva magnetizável, né. O caso é mais recente também, o caso é de 2002, né, dos Estados Unidos ainda também. O dispositivo dito contrafator diferia das estruturas reivindicadas nas patentes, pois utilizava apenas um único anel de selagem resiliente de 2 vias, localizado em uma das extremidades dos pistões, etc. As diferenças recaíam exatamente sobre as partes que o titular havia emendado em suas reivindicações, tendo em vista anterioridades apontadas pelo USPTO. Esclarece que o escopo do Prosecution History Stoppel Doctrine limitou a doutrina dos equivalentes aqui. Então, de novo, aqui também uma passagem pelo prosecution desse pedido de patente para verificar que haviam elementos ali que, então, não poderiam ser considerados equivalentes porque haviam sido mencionados no prosecution, né? Então, como eu disse, nos Estados Unidos a doutrina dos equivalentes é uma construção jurisprudencial. Em geral,
há a presença do teste tripartite, aplicado em ações judiciais de contrafação. Alternativamente, a diferença não substancial, a infração por equivalência, se a diferença entre o elemento definido na reivindicação da patente e o elemento do produto acusado não for substancial, e sempre, ou muitas vezes, se considera o histórico do prosecution da patente. Aí, numa breve passagem pela Europa, nós temos o artigo 69 do European Patent Convention, que não tratou diretamente da equivalência, mas o protocolo de interpretação, que é de utilização obrigatória, fala, então, de equivalência no seu artigo 2º. Então, o direito europeu também aceita e aplica a equivalência. Aqui um caso julgado na Alemanha, em que o teste tratou os mesmos efeitos, o produto acusado é de 2002, cutting blade é o produto acusado soluciona o mesmo problema por meio do elemento potencialmente equivalente. Um técnico no assunto poderia detectar essa mesma função por uma obviedade, quer dizer, há uma presença aqui de conceitos próximos ao que são presentes na análise da atividade inventiva, da figura do técnico do assunto e da não obviedade, e as considerações que um técnico no assunto deve fazer para chegar ao que é potencialmente equivalente, em que ele tratou dizendo que haja paridade de meios, quer dizer, os meios são paralelos ou são muito próximos. Esse também é um caso aqui do Japão, agora, de 98, em que houve também a aplicação da doutrina dos equivalentes. Os japoneses mais detalhistas trouxeram vários, não só a questão tripartite, mas vários outros elementos, mas que vêm ao encontro do que nós estamos dizendo. Ele está dizendo que o elemento infrator não está diretamente mencionado na invenção patenteada, alcança o mesmo objetivo e a mesma função e efeitos, quer dizer, aqui o teste tripartite está presente. Um técnico no assunto poderia ter imaginado a solução, não é uma variação óbvia do estado da técnica, e o elemento acusado não está em conflito com as regras do Stopel, quer dizer, não houve no processamento do pedido de patente essa exclusão. Eu vou apressar um pouco aqui, porque tem alguns casos do Brasil. Só para mencionar, esse era um aparelho de... não é de secar cabelo, ele é de alisar, de alisamento de cabelo, e foi um litígio aqui em São Paulo, Tribunal de Justiça de São Paulo, Britânia contra o grupo SEB, uma declaratória de não infração de patente, em que, com base na prova pericial, aqui a Câmara já era a Câmara, ainda não era a Câmara reservada, foi em 2010, antes da instalação da Câmara reservada, mas uma decisão bem fundamentada, em que se entendeu que o produto infringiria a reivindicação 1 por equivalência, porque houve uma determinada alteração, mas que não era suficiente para descaracterizar a infração. Então, apesar de ter pautado, é um perigo, apesar do desembargador ter se pautado muito nos ensinamentos da perícia, mas foi uma perícia bem conduzida, e houve a confirmação da infração. O litígio não terminou aí, porque a autora, então, moveu uma ação de nulidade desta patente na Justiça Federal do Rio de Janeiro, e a patente foi declarada nula. Então, apesar de haver uma infração, era de uma patente nula, o caso encerrou, de qualquer maneira, pela nulidade. Aqui um outro caso do Tribunal de Justiça de São Paulo, que são módulos para a construção de mochilas. É uma decisão de 2018, essa bem mais recente, Dermivil contra Diplomata. Existência ou não de violação da patente PI tal, que reivindica um sistema de moldagem de placas em camadas para a formação de objetos tridimensionais diversos, inclusive mala, mochila, lancheira. Na prova pericial, se reconheceu a infração por equivalência e, então, na Câmara reservada, houve a aplicação do artigo 186, com a menção substancialmente o procedimento é o mesmo, ressalvadas alterações que não haja relação direta com... não afastou a violação. Então, um reconhecimento claro de equivalência aqui também nesse caso.
Aqui um caso que o Pedro mencionou, né, como um caso bem fundamentado do desembargador Hamid, mas era justamente um caso de modelo de utilidade, que você disse que não acha que tem equivalência, mas o tribunal entendeu aqui que houve equivalência, né? É um produto muito simples, voltando ao produto aqui. Não sei se dá para vocês verem daí, mas havia uma discussão sobre a quantidade de orifícios que há no topo lá do produto, né? Se isso era relevante ou não, e se tinha uma utilidade. E também pautou pela prova pericial, e acabou sendo julgado que houve utilização de meios equivalentes, que produzem resultados equivalentes, também configurando a violação da patente, né? Aqui também um último caso de São Paulo, 2015, né? Alcoa contra José Aceto, prova pericial, infração por equivalência também. Então, aqui é o risco que nós vemos, né, que nós vivenciamos no dia a dia. Quem tem confirmado a infração por equivalência são os peritos, né, o que é um perigo muito grande, né. Na verdade, é o juiz que conhece o direito, é o juiz que tem que analisar a reivindicação, claro, dentro do possível, e tirar as conclusões sobre a infração. O perito precisa dar os subsídios técnicos para que o juiz entenda o quanto reivindicado e entenda qual é o produto alegado contrafeito, e não que o perito conclua pela infração por equivalência ou direta. Mas aqui também houve a questão. Aqui um caso do Rio, 2015, que eu não conheço o caso profundamente, mas pelo acórdão houve uma menção de que havia uma cópia do conceito inventivo da patente, caracterizando a infração por equivalência. Só lendo isto, quer me parecer uma confusão de conceitos aqui, né? Não necessariamente, se há uma cópia do conceito inventivo, há uma infração por equivalência. E é muito perigosa, na minha opinião, esta ideia de conceito inventivo, porque até onde conceito inventivo é algum formato que foi dado para se chegar na invenção, ou é a ideia? Se é a ideia, não tem proteção. Isso nós todos aprendemos no beabá da API, né? Então, essa ideia de proteção de conceito inventivo é muito perigosa, né? Mas aqui havia uma menção de que há equivalência, né? E, por fim, um caso do Rio Grande do Sul, que faz menção a uma outra apelação do Rio Grande do Sul, que você mencionou, né? Acho que é a mesma Câmara, né? Que disse que o equipamento produzido pela RET tem equivalência suficiente ao equipamento patenteado, posto que realiza a mesma função, do mesmo modo e obtendo o mesmo resultado. Quer dizer, a presença aqui, trata-se do teste tripartite de equivalência, que é o procedimento adotado em análise de propriedade industrial para essa avaliação, né? Também, no acórdão mencionado pelo Pedro Barbosa, também havia a questão do teste tripartite. Então, estará sempre presente essa discussão do que é do mesmo modo, realizando a mesma função e obtendo o mesmo resultado. A discussão pode ficar mais complexa, como eu disse, para determinadas tecnologias, sobretudo quando se analisa também o processamento do pedido de patente, né? Então, eram essas as minhas observações para você. Agradeço deveras e fico aberto para o debate. Muito obrigado. Ok. Então, como estamos já em cima da hora, temos um braço levantado até o momento, que é do Newton Silveira, que então tem a palavra. Onde está o microfone? Mas eu vou perguntar ao Jacques, que didático como ele é, eu acho que alguns pressupostos foram passados achando que o público já sabia do que se tratava. Por exemplo, no seu exemplo do ABCD, bom, digamos que o ABCD está na reivindicação principal e que tem uma reivindicação dependente EF. Fazer só o EF seria uma contrafação parcial? Essa é uma pergunta. Ligada ao mesmo assunto, se um concorrente, na patente do ABCD, fabrica ABC, isso é contrafação parcial ou tem que aplicar o All Elements Rule? Então, essa é a primeira questão. A segunda questão tem a ver com o fato
do expositor ter estudado na França. A nossa lei de propriedade industrial estabelece que o direito à patente decorre do teor das reivindicações, interpretado de acordo com o relatório descritivo. Tudo bem. Desde que o relatório descritivo acene para uma equivalência. Mas, num certo momento, não sei quando, eu li que na França não era assim. Que mesmo que o inventor tivesse esquecido de fazer certas reivindicações, se estivesse no relatório descritivo, o privilégio, a exclusividade seria respeitada, concedida, então. Terceiro ponto, só em modo próprio, no livro que eu estou anunciando aí de pareceres, o primeiro ou o segundo, do setor de patentes, é sobre a teoria da equivalência. E, além de citar o Denis Borges Barbosa, que alerta para o risco, né, de aplicação indiscriminada da teoria da equivalência, lá naquele caso, que eu não sei que pé está, porque a gente, quando atua como advogado, fica sabendo se ganhou ou se perdeu, principalmente quando perdeu. O parecerista se esquece de ver o que houve com a ação que ele deu parecer. Mas essa eu acho que ainda não terminou. Mas era um caso de aplicação do Stoppel. Exatamente no curso do processo no INPI, a parte requerente, depois titular da patente, retirou um elemento para facilitar a concessão. Depois veio em cima do réu exatamente por causa desse elemento. Então, essas as questões. Obrigado. Eu não sei se todos ouviram a apresentação de quem fez a pergunta, o professor Newton Silveira, que é um dos nossos mestres da matéria de propriedade intelectual. E ontem o presidente do INPI tinha pedido para não fazer pergunta difícil. Eu tinha subentendido que isso valia para todos os painéis, né? Mas o Newton é um amigo de longa data, então eu aceito as questões e não sei se saberei responder todas, mas rapidamente, para continuarmos o debate, só partindo da última em diante, eu acho que essa é uma questão bastante interessante que surgiu em algumas decisões aqui. Se, durante o processamento do pedido de patente, o depositante retirou determinados elementos, ou esclareceu determinados elementos, ou restringiu o seu pedido de patente, ou exemplificou em determinados pontos, ou limitou reivindicações, justamente para que obtivesse o título, né? Se ele não tivesse feito essas restrições, ele não teria obtido a patente, né? Ele diminuiu, eventualmente, o escopo de proteção e limitou e definiu o escopo de proteção. Então, isso ajuda bastante, como disse o professor Newton, eventualmente, se há uma acusação contra uma empresa que está produzindo um produto de contrafação, mas ela conseguir provar que o produto dela, o processo dela, utiliza exatamente os conhecimentos que foram retirados daquele pedido de patente, é um caso clássico de não contrafação, né? Porque não está protegida por aquela patente, porque faz parte do estado da técnica, porque já caiu em domínio público ou porque pertence a uma patente de terceiros, né? Eventualmente, até uma outra patente daquele titular, mas aí a discussão seria outra, né? Então, me parece que é muito bem trazida essa questão do professor Newton, um exemplo, realmente, um pouco do que a gente viu em algumas decisões ali, de que deve ser tomado um cuidado muito grande durante o processamento do pedido de patente para que depois o título abranja e proteja o que pretende o depositante, né? Sobre a França, Newton, eu lhe confesso que já fazem 31 anos que voltamos da França, eu estudei lá no mesmo ano que o seu filho, né? Então, João Marcos pode me ajudar a não lembrar também do que nós estudamos lá no mesmo ano. Nós estávamos em faculdades diferentes, mas nos encontramos lá na França há 31 anos atrás e certamente não lembro, né? Mas de lá para cá, me parece que o sistema brasileiro é muito próximo do sistema francês. Quer dizer, esta interpretação das reivindicações com base no relatório, me parece que continua presente, né? O João Marcos me corrija se lembrar das aulas que teve com o Burst, na época, né, no CIP. Né? E a primeira questão, que era, realmente, os ABCD que eu trouxe eram muito simplistas, você tem razão, era muito mais para exemplificar
e eles não são definitivos, por óbvio. Não necessariamente, quer dizer, fica muito claro se a gente diz que a reivindicação da patente contém os elementos A, B e C, e o produto contrafeito tem A, B e C. Então, está copiado. Mas, se você troca C por C', já começa a discussão. Se só está presente A e B, não necessariamente a infração. Então, é uma questão de caso a caso. A pergunta teórica, na minha concepção, não dá para ser respondida desse jeito. Quer dizer, como você disse, se houver uma reivindicação dependente que contenha E e F de elementos, né, são os únicos que estão sendo reproduzidos, dependendo do contexto, eu acho que pode haver uma infração, sim, parcial. Depende do produto, depende do que está sendo feito, né, e, certamente, precisa ser analisado no caso a caso, né. Eventualmente, será necessário contratar um parecer seu, né, para verificar se há ou não a infração, né. Pedro, você quer comentar alguma coisa desse ponto? Só dois comentários rápidos. Na minha opinião, a reivindicação dependente, a priori, ela não tem existência autônoma. Então, a gente aplica aquela regra clássica do direito civil, que alguns autores de São Paulo, por alguma razão, às vezes para ficar mais chique, chamam de regra gravitacional. Eu prefiro o acessório segue o principal, que é mais claro. Então, a priori, se estiver distante da reivindicação independente, mesmo que haja literalidade da reivindicação independente, eu acho que não seria hipótese típica de contrafação, muito menos por equivalência. A questão do Stoppel, né, que pode ser equivalida ao Verwicklung, na Alemanha, ou o latim venire contra factum próprio, tem a ver com uma conduta de coerência. Então, o agente econômico, como é o costume, ele reivindica o mundo inteiro. Então, ele começa com um pedido de patente gigantesco. E, ao longo do processo administrativo, ele começa a ter as primeiras opiniões negativas do NPI, e ele vai tomando um chá de humildade, e aquele pedido ele começa a emagrecer. E aí vem duas questões diferentes. Bom, ele vai tentar usar o artigo 32 numa leitura tolerante, como tem feito o NPI. Às vezes, ele continua apostando na cartada original, mas para que ele jogue seguro, ele vai fazer o uso da divisão do pedido. E aí vem a questão. Nós estaríamos falando de contrafação por equivalência com base no texto inaugural ou no texto final, a partir do momento onde há reivindicação cingida através do pedido dividido. Isso é muito importante porque nós sabemos aonde há a divisão, o pedido, geralmente é exatamente na matéria polêmica, aonde provavelmente vai ter a questão de contrafação. Então, não é incomum de que a patente com o texto original seja extremamente modificada, como o professor Jacques falou. O que vai ser concedido vai ser aquilo que não foi dividido, o que foi dividido foi indeferido. Então, só porque constava da redação original, antes da divisão, nós poderíamos falar de contrafação por equivalência apenas com a patente que for concedida e não da parte dividida? Minha resposta seria não. E, apenas assim, para uma colocação, para demonstrar como é um ponto mal resolvido, nós podemos combinar essas contrafações indiretas, como eu falei, contrafação por contributory infringement, contrafação por induzimento, contrafação por equivalência, com as presunções. Se for patente de processo e que, a priori, se inverte o ônus da prova, se o autor, na inicial, diz, olha, ele está violando a minha patente de processo de maneira equivalente, eu inverto o ônus da prova? Me parece que não. Porque, se o próprio autor diz que o processo não é igual, e a lei aplica a presunção que inverte o ônus da prova no artigo 42, parágrafo 2º, dizendo para que o réu prove que o processo é diferente, se o próprio autor diz que é diferente e apenas o elemento contraditório é no grau da diferença, se é uma diferença que traz autonomia de ato inventivo, atividade inventiva, ou se é um grau de diferente previsível, que está muito próximo da ideia de sombra, me parece que a própria ideia de presunção, que é excepcional de inversão do ônus da prova, não se aplicaria. Então, me parece que é um campo onde há muitos temas virgens querendo jovens escritores. Eu só queria ver rapidamente a opinião de vocês, e apresentar uma sugestão. Eu acho que esse tema da inversão do ônus da prova, tanto a interpretação da lei, como a interpretação de TRIPS, porque TRIPS também coloca as condições da inversão do ônus da prova. É um assunto que nós temos pouquíssima doutrina, e tem até um artigo relevante, um colega nosso, na revista da BPI, né, e tem
já vi escritos dos colegas também, mas essa questão da inversão dos anos da prova, acho que é um assunto que também o Pedro deveria incentivar muito mais a todos a escrever, porque realmente é tormentosa. E a pergunta o TRIPS, ele estabelece critérios para estabelecer a inversão do ônus da prova. E um dos critérios é que o titular da patente ele demonstre que fez todos, ou pelo menos tentou, por todos os meios, provar que o processo de fabricação seria idêntico e não conseguiu. E, enfim, a pergunta objetiva é: vocês entendem que essa norma de TRIPS ela pode ser aplicada diretamente, agora como uma norma de processo civil nosso? E a segunda questão é: a minha interpretação da nossa lei é que o juiz necessariamente, obrigatoriamente, tem que determinar a inversão do ônus da prova. Se o juiz não determina a inversão do ônus da prova claramente no processo, em qualquer das fases, o réu é obrigado a provar que o processo dele não infringe a patente? Então, a minha questão aqui é mais processual e aplicação de TRIPS direto aqui no Brasil sobre a inversão do ônus da prova. Muito bem. Do próprio café. Recordando que há três teses principais sobre a aplicação do TRIPS. A de que a aplicação ela não é direta, e, portanto, que é um tratado-contrato, que me parece bastante razoável. A de que se aplica diretamente, que foi refutada no STJ. E uma terceira tese, que é intermediária, que não foi bem tratada no julgado do STJ, salvo engano, recurso especial 967-28, da ministra Nancy Andrighi, do ano de 2008. Que é a tese de que há alguns dispositivos do TRIPS que são autoaplicáveis, em que pese o tratado-contrato como um todo não será autoaplicável. Muito bem. O novo CPC ele mudou um pouquinho a ideia de carga dinâmica de prova. Então, obviamente, no limite de tempo que me aguarda aqui, me parece que o principal problema da interpretação, não só do 34, parágrafo ponto 1 do TRIPS, como do artigo 42, parágrafo 2º, é se a inversão do ônus da prova, no caso de patente de processo, significa dizer que o autor ele tem praticamente uma garantia de tutela de urgência distribuída à petição inicial. E isso é um erro grosseiro, né? Até porque a inversão do ônus da prova ela pode se dar depois. Então, é muito comum os agravos, os poucos decisões do TJ de São Paulo que interpretam 42, parágrafo 2º, eles analisam exatamente essa questão. Olha, a inversão do ônus da prova é indiscutível que a patente de processo. A inversão do ônus da prova garante ao autor in limine uma tutela de urgência? Não. Claro que não. O juiz e o desembargador não conseguem olhar o documento e, obviamente, tirar a conclusão de se há ou não contrafação ou de se há similitude de contrafação. Então, o meu entendimento a priori, se a gente ler o sistema processual, como dizia o artigo 333, inciso 1º do velho CPC, e sobre a ideia de carga dinâmica de prova, eu vou ter que ter uma decisão saneando o processo e dizendo especificamente que sim, é a patente de processo e sim, há uma controvérsia se está ou não utilizando, o réu, o acusado, o suposto contrafator, ele vai ter um ônus maior. Mas vejam, quem vai tirar a prova disso é o perito. Então, o fato dele inverter o ônus da prova, que não significa conceder a tutela de urgência inibitória, ele vai ser, cá entre nós, pouco útil a partir do momento em que você tem um bom perito dizendo se tem ou não contrafação. Então, concordo contigo, é um tema virgem, a gente tem que dialogar isso melhor com a questão das tutelas cautelares antecedentes, de tutelas de urgência incidentais, mas o TJ de São Paulo, em geral, tem bem decidido de que não podemos confundir tutela de urgência com convenção do ônus da prova, especialmente no ambiente das patentes de processo. Obrigado, Pedro. E, para concluir, eu queria comentar que os peritos, eu vivo em perícias, tudo que está sendo discutido aqui acaba na mão do perito. Os peritos, em geral, não analisam os processos de patentes quando estão analisando uma contrafação, nem querem fazer isso. Em geral, também não entendem nada de doutrina de equivalência e coisas desse tipo. Eu tenho aqui na minha mão um caso em que eu estou envolvido e que o perito diz, não tem contrafação, faz o laudo dele. Aí eu faço o meu laudo crítico. Diz, tem contrafação
por equivalência, explico. Então, na prática, no mundo real, quer dizer, o que os advogados e os seus assistentes técnicos têm que fazer, no meu modo de ver, pondo o pé no chão, é escrever quesitos que induzam o perito a responder aquilo que a gente quer. Quer dizer, eles vão ter que estudar o assunto que eles não conhecem. E, às vezes, também alguns juízes, né, precisam também conhecer. Diga-se, diga, sim. Desculpa. Meu nome é Cláudio Savas, do Rio de Janeiro. Minha pergunta é com relação ao certificado de adição. Geralmente, a gente faz um certificado de adição para proteger um aspecto que o INPI considera que não tem, digamos, nível inventivo suficiente. Eu não quero perder, digamos, essa inovação com um pedido, e aí faço um certificado de adição para uma patente concedida. Na verdade, não se discute aí o nível inventivo, só a novidade. Pode ocorrer, digamos, uma infração aí por equivalência com um certificado de adição? Bom, o nosso tempo está muito curto. Cláudio, você está dirigindo a pergunta a quem? O doutor Labruni. Doutor Jacques. Eu confesso que nunca vi um caso jurisprudencial discutindo esse ponto, Cláudio, mas eu não vejo nenhum impedimento. Quer dizer, um certificado de adição traz uma proteção, o artigo 186 não fez essa exclusão, nessa limitação, apesar de eu não ter visto um caso concreto, mas eu não vejo nenhum impedimento a priori. Tá? Eu acho que estaria protegido, sim, também nesse caso. Ok, obrigado, Jacques. Bom, nosso tempo já se esgotou a tempo. Eu gostaria de agradecer muito a presença do Dr. Jacques, do Dr. Pedro, que acredito que trouxeram esclarecimento sobre esse tema que é bastante complicado, e vejo que a plateia está quase que toda presente, deve ter assimilado e aprendido muito, como ocorreu comigo e com os participantes desse congresso. Eu agradeço, então, a presença de todos, e acho que vamos encerrando e passando.